Que a graça e a paz de nosso bondoso Deus esteja sempre no nosso coração, na nossa vida, hoje e sempre. Amém. Eu acho que é aqui. Muito bem. Nos domingos de Advento, nós meditamos a respeito sobre a caminhada com o nosso Senhor. Pedimos, Senhor, ensina-nos o caminho, ensina essas palavras e faz que eu conheça bem. Depois entramos no livro de Malaquias e através de Malaquias somos ensinados pelo Senhor que nada daquilo que temos e que somos depende de nós, mas é graça, é dádiva. Por isso nós vivemos em gratidão e confiança. Gratidão porque olhamos e percebemos a presença de Deus no nosso caminhar, mas também confiança porque nós olhamos para frente e sabemos que Ele está ao nosso lado. E hoje, Sofonias nos ajuda a olhar, não só Sofonias, mas os textos desse domingo nos ajudam a perceber a presença de Deus nesse caminhar. Mas de uma maneira bem peculiar, com alegria e sofrimento. O cristão caminha alegres e com sofrimento. Vamos entender um pouquinho mais o que esses textos têm a nos ensinar, pensando nessas duas perspectivas, alegria e sofrimento na caminhada do cristão. Amém. Tem um microfone que está... Não? Essas últimas semanas, eu e a Michelle, nós resolvemos organizar as milhares de fotos que a gente tem no celular. Eu acho que vocês devem ser a mesma coisa, né? A gente vai tirando foto disso, tirando foto daquilo, desse momento, daquele momento, e chega uma hora que o espaço do celular acaba, né? E a gente precisa tomar uma decisão, ou a gente exclui, ou a gente faz um álbum. Então, a gente aproveitou a Black Friday e a gente comprou aqueles livro-foto. A gente está no processo agora de escolher qual a foto que vai para o álbum. E não sei vocês, mas especialmente a minha esposa é muito detalhista. Eu tenho certeza que não vai nenhuma foto que alguém esteja meio dormindo, ou uma imagem meio borrada. Mas na verdade a gente não quer que nesse álbum esteja uma imagem que a gente não quer, né? Que de alguma maneira, né, a gente se arrependa depois. Estou dizendo que é errado isso, escolher as melhores fotos. Na verdade é importante ter álbuns, porque os álbuns contam uma história. A gente se lembra da nossa história. Mas eu tenho certeza que nesse álbum não vai haver momentos, ou não vai ter momentos onde estávamos doentes, onde estávamos desanimados, tristes, cansados, chateados. Eu tenho certeza que não vai entrar nesse álbum. E tudo bem. Só que quando a gente vai para o texto bíblico, para a palavra de Deus, a gente também pode fazer essa comparação. A Bíblia é como se fosse um grande álbum, onde Deus está contando uma história ali, através de imagens, através de momentos. E nessa história vai ter situações muito alegres. A gente vai ouvir a respeito de personagens que fizeram coisas espantosas, realmente espantosas. A gente vai ver imagens de abraços, de sorrisos, de festas, de comemorações, mas também a gente vai ouvir histórias de choro, de tristeza, dificuldades, de doenças, de morte. Realidades que estão presentes na nossa vida também. Alegrias e tristezas. Só que às vezes, em muitas situações, nós somos levados a pensar que se eu sou filho de Deus, se eu caminho com o Senhor, se eu tenho fé, se eu fui batizado, talvez as tristezas, os sofrimentos não deveriam recair sobre mim, sobre os meus ombros. E às vezes, para a gente comprovar essa tese, a gente começa a citar textos bíblicos como: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Bata e a porta será aberta. Com a força que Cristo me dá, eu enfrento qualquer situação. E assim a gente vai vivendo, só tirando ou só montando um álbum com as melhores fotos. E a gente vai deixando aquelas outras que a gente tirou, só que a gente não quer demonstrar. É impossível no álbum da nossa vida a gente tirar aqueles momentos que marcaram profundamente e que às vezes rasgaram o nosso coração de dor, de angústia, de sofrimento. É impossível na caminhada do cristão, do Filho de Deus, a gente não ter momentos assim. É impossível. Por isso, alegria não significa ausência de sofrimento. Pelo menos não é nessa maneira que os textos bíblicos nos levam a meditar na manhã deste domingo. Não é assim que Sofonias compartilha, não é assim que nenhum dos outros textos compartilha. Alegria não é a ausência de sofrimento, mas a alegria é estar na presença de alguém que vem caminhar conosco enquanto sofremos. O apóstolo Paulo, ele diz uma frase muito bonita, que foi lida pelo Mateus hoje. Uma frase muito bonita que diz assim: tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham sempre alegria. São palavras de encorajamento, palavras que nos dão ânimo. Mas se a gente vai olhar para o todo, ele está escrevendo essas palavras na prisão, gente. Seus braços estão acorrentados, estão presos, seu corpo está todo dolorido, mas seu coração está leve, está tranquilo, está feliz. Por quê? Porque ele não estava sofrendo? Não, porque Jesus, a presença do seu Salvador estava com ele naquele momento de sofrimento. E ele sabe disso. O outro texto que foi lido hoje, agora do Evangelho, João Batista, ele pede para que os discípulos dele vão até Jesus e perguntem: aonde está? Aonde está? Pergunte para Jesus: será que esse que está fazendo milagres é o Messias que a gente está aguardando? Ou nós devemos esperar outro? Jesus então, ele faz muitos milagres. Ele na verdade, ele cita palavras de Isaías, onde faz a profecia a respeito do Messias. E fala assim para os discípulos: voltem para João e contem o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres recebem o evangelho, os felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Se felicidade é ausência de sofrimento, essa é uma piada muito sem graça de Jesus para João. Porque ele estava na prisão, estava prestes a ser morto, e ele canta de alegria. Não, Jesus está dizendo que a alegria não é ausência de sofrimento, mas é o Jesus que vem caminhar com o seu povo, no meio do seu sofrimento. Os cegos, coxos, os mortos, os pobres, os que sofrem. Jesus está no meio do sofrimento. E é exatamente isso que Sofonias também vem nos ensinar nesta manhã. Esse tipo de alegria que ele vem nos repartir conosco. Agora eu vou admitir que eu cometi um erro. Eu li o livro de Sofonias. Eu cometi esse erro. E talvez vocês também cometeram um erro, porque eu incentivei vocês, né? Leiam Sofonias. Se vocês tivessem ficado só com esses versículos que o Davi leu hoje, maravilha, a gente poderia ir para casa, colocar nesse álbum de fotos onde só temos versículos bonitos, né? Ir para casa e assim, como eu fui abençoado hoje, que imagem bonita. Mas eu cometi o erro de ler o livro todo. Não sei quem cometeu esse erro também, porque agora eu sou exposto, né, a uma mensagem que lida com o sofrimento também. Porque se a gente vai ler o contexto, o restante desses versículos, a gente vai perceber que está repleto de imagens de julgamento, de destruição, de dor, de sofrimento, de morte. Quem não leu, vou dar
um pequeno gostinho de como começa o livro. O Senhor Deus diz: vou acabar com tudo que existe na terra, isto é, as pessoas, os animais, as aves, os peixes. Eu vou castigar os maus, acabarei completamente com os seres humanos, castigarei o povo da terra de Judá e os moradores de Jerusalém, farei desaparecer de Jerusalém os que ainda restam da adoração a Baal, a todos esqueceram os sacerdotes que serviram esse Deus pagão. Acabarei com todos os que sobem ao terraço em cima das suas casas e ali adoram o sol, a lua, as estrelas. Acabarei também com qualquer pessoa que adora a mim, o Senhor, e jura pelo meu nome, mas jura também pelo nome do Deus Moleque. Destruirei todos os que se afastam de mim, que não procuram a minha ajuda, nem querem obedecer às minhas leis. Está chegando o dia que o Senhor Deus vai julgar o seu povo. Se não fosse tudo isso, a partir de agora Deus começa a descrever como é que Ele vai, em detalhes, como é que Ele vai julgar os sacerdotes, as pessoas, os juízes, as autoridades. E se não bastasse isso, nessa descrição terrível do dia do Senhor, temos uma imagem de um sacrifício, gente, ali perto do capítulo 2 para o capítulo 3, um sacrifício diferente, agora onde Deus Ele faz o sacrifício. O povo havia levado para dentro de si culto a outros deuses, idolatria, se afastou da presença. Então, Deus agora, em vez de o povo levar um sacrifício a Deus através de animais, é Deus que faz um sacrifício. Só que agora não estão animais para serem sacrificados como era o contexto do Antigo Testamento. Quem está ali no altar? O próprio povo. O povo está no altar para ser sacrificado. Que imagem terrível. Somente no fim desse álbum horrível, quando já estamos cansados de tanto julgamento, de tanta destruição, temos uma imagem bonita. Temos uma imagem de um canto alegre, de louvores, de esperança. E eu resumi, mais ou menos, talvez alguns vão conseguir ler, vai ficar um pouco pequeno, mas depois de tudo isso, nós temos essas palavras: se alegrem. O Senhor anulou, cantem, se alegrem. O Senhor anulou a sentença e afastou os inimigos. O Senhor está com você. Por isso não tenha medo da desgraça, não tenha medo, não desanime, não perca a coragem. O Senhor está com você. Deus é poderoso e salvará. Deus ficará contente com você. Deus cantará e se alegrará. Não é bonita essas mensagens? De cântico, de alegria, da presença de Deus. Se vocês tirarem uma foto, tirem uma foto, daí vocês vão poder colocar no álbum de vocês. Essa é a imagem que representa essa alegria. Mas eu fico perguntando, por que Sofonias conseguiu dizer isso depois de tudo que ele disse anteriormente? Por quê? Sofonias só pode cantar de alegria porque ele sabe que Deus tomou o seu lugar naquele altar. Se lembra da imagem do povo sendo colocado no altar como sacrifício? O povo de Israel. E talvez vocês vão lembrar de que Jesus é o Israel redimido a um. Jesus é Israel. Quem estava ali no altar? Jesus. Jesus, o Filho de Deus, em lugar da humanidade, em meu lugar, em seu lugar, sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer em julgamento. E é isso que ele nos oferece. É por isso que Sofonias pode cantar de alegria, porque Jesus, em seu lugar, morreu na cruz. No terceiro dia, Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos. É muito interessante na narrativa ali dos evangelhos, quando ele aparece, qual é a maneira como os discípulos percebem que é Jesus o ressuscitado? O que ele mostra
para os discípulos: veja aqui as minhas mãos, veja o meu lado, veja os meus pés. O Jesus ressuscitado, ele aparece ou permanece com as dores da crucificação. Interessante isso. Alegria em meio ao sofrimento. É a partir dessa paz, dessa alegria, daquilo que Cristo fez por mim e por você. É por causa disso que nós podemos cantar de alegria também hoje. Não é porque nós não sofremos, não é porque nós não temos problemas, não é porque o pecado não rasga a nossa carne de vez em quando, mas é porque ali, no meio de tudo isso, Deus está com você. Por isso que faz muito mais sentido agora a gente olhar para esse texto tendo essa perspectiva. E dentro do Antigo Testamento há muito isso, esses paralelismos, né? Então a gente vai perceber no início: cantem. Depois a gente vai ter a resposta: Deus cantará, Deus se alegrará. Se alegrem, Deus está contente com vocês. Deus anulou a sentença porque Deus é poderoso e salvará. E aqui é como um refrão que se repete: Deus está com você, Deus está com você. Aí sim, se Deus está com você, a gente pode dizer todas aquelas outras coisas que a gente disse antes. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ou seja, se Deus está conosco, não precisamos ter medo. Não precisamos desanimar ou perder a coragem, porque Deus está comigo, Deus está com você. Eu vou concordar que essa mensagem ela não é tão simples da gente absorver, talvez até de compreender. Alegria não significa ausência de sofrimento, mas ao nos prepararmos para mais um Natal, estamos chegando às portas do Natal. Eu acho que essa maneira mais clara, mais propícia de entender o que é Deus conosco. O que significa o Emanuel? Não é só quando a gente festeja. Não é só quando a gente está abraçando com sorrisos. Mas é também, ou é especialmente, lá no meio da dor. Lá onde a gente sofre, lá onde a gente chora. Ali Deus está presente com você. Por isso é importante a gente pensar: que alegria nós estamos compartilhando, que alegria nós estamos cantando, proclamando. Não é a ausência de tristeza, mas a alegria de termos Jesus caminhando ao nosso lado. E como Igreja Luterana, a Congregação Concórdia, é essa alegria que a gente quer compartilhar a todos que aqui estão na igreja, a todos aqueles que acompanham nós através das transmissões. É essa alegria de dizer que Deus está contigo, Deus está presente, Deus está acompanhando nas suas dores, nas suas angústias, nas suas dificuldades. Ele está lá. E talvez vocês vão para casa pensando: tá, agora eu participei desse culto, então talvez eu vá viver momentos de tranquilidade. Louvado seja Deus se isso acontecer. Mas não é isso que Deus promete para nós. Não é isso que Deus promete. O que nós queremos como congregação é acolher todas as pessoas, também aqueles que sofrem. Por isso, o momento do culto muito bonito é quando nós estamos aqui reunidos e nós trazemos pedidos diante de Deus no altar. Vocês vão começar a notar nesses pedidos, há pedidos sim de sofrimento, de alegrias, de angústias, né, orações em relação a mágoas, desafios, sonhos. Alegria e sofrimento, elas caminham juntas, porque Jesus caminha junto com cada um de nós. Jesus, Ele te resgatou da morte, Jesus te trouxe vida, Jesus, né, fez com que a gente caminhasse nos passos eternos, nos caminhos da salvação, desde a eternidade até o fim. Hoje, vocês vão perceber que vai ser um momento diferente agora, logo após a mensagem, porque eu convidei os jovens que fazem parte da confirmação para estarem aqui na igreja. Eles estão passando pelos processos da confirmação, que normalmente aqui na congregação dura 2 anos, né? Então a gente está finalizando o primeiro ano.
Teve uns dois jovens que perguntaram: pastor, já é a confirmação? Eu falei assim: calma gente, ainda não. Tem mais um período, a caminhada ainda continua. Talvez o objetivo não seja entregar esses certificados, eu vejo alguns jovens aqui, não seja entregar o certificado, mas seja vocês, primeiro, vocês olharem para esse ano que passou e refletirem a presença de Jesus no dia a dia das suas vidas. E agora, como congregação, eu quero que, no momento que eles forem ali na frente, vocês olhem para esses jovens, escolham de repente um deles e orem por eles. Orem por eles. Talvez daqui a um ano, lá na confirmação deles, no dia 27 de novembro de 2022, você possa chegar para ele e dizer: eu orei por você. Talvez você possa dizer também as palavras de Sofonias: o Senhor está com você, Ele é poderoso e o salvará. O Senhor está contente com você, e por causa do seu amor, lhe dá nova vida. O Senhor cantará e se alegrará, como faz num dia de festa. Mas a gente sabe a alegria que Sofonias está dizendo, a alegria que nós estamos compartilhando. Por isso, queridos jovens, querida congregação, querida igreja de Jesus, é isso que o Senhor vem oferecer na nossa caminhada com o Senhor hoje. A alegria de caminhar ao seu lado, todos os dias. Poder dizer com o apóstolo Paulo: estamos alegres, sempre. E finalizar com as palavras que ele também nos faz meditar em oração. A paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Que a alegria de poder caminhar com Jesus preenche o coração e a mente e a vida de vocês, hoje e por todo sempre. Amém.